Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Tem alguém por aí? Boa noite. Boa noite, boa noite. Esperar alguém chegar aqui. Oi, Gigi Guimarães. Seja bem-vinda. Tudo bom? Esperar mais um pouquinho, alguém mais chegar aí. Esperar mais um minutinho aí, tá bom, Guigui? Aí a gente já começa. Boa noite, boa noite. Vamos esperando. Oi, Iago. Boa noite. Bom, gente, sejam muito bem-vindas ao nosso café, almoço e jantar Você Mais Leve. Eu queria convidar vocês para mais essa live, para a gente estar falando sobre algo muito bacana para você, tá? Qual é o benefício do programa Você Mais Leve? O que você ganha com esse programa Você Mais Leve? Você vai conquistar aquele corpinho que você deseja de forma mais leve, mais suave, com saúde, sem problema nenhum, tá bom? Bom, quem não me conhece, eu sou Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, eu sou nutricionista do Você Mais Leve, é um prazer estar aqui com vocês. O tema do episódio de hoje, contar calorias, realmente emagrece? O que vocês acham, gente? Fala aí. Vocês acham que realmente emagrece contar calorias? Diz a opinião de vocês aí. Bom, o nosso tema para esclarecer para vocês que calorias, se realmente emagrece, se não emagrece, esse aqui é o nosso objetivo através dessa live, tá bom, gente? E eu queria dizer para vocês também que o que não é esse tema. Esse tema com certeza não é nenhum tema que vai te mostrar um aplicativo de como que você conta caloria, como que você calcula, nada disso. A gente vai explicar para você o que é uma caloria, como que isso interfere no seu emagrecimento e se realmente contar caloria, ficar contando calorias, né? Se emagrece, ajuda você a emagrecer, tá bom? É esse o nosso objetivo da nossa live de hoje, do tema de hoje, tá bom? Bom, esse tema é uma oportunidade de você entender por uma vez por todas o que é uma contagem de calorias e o que isso vai interferir no seu emagrecimento. Primeiro, metabolismo basal, né? O que é isso, metabolismo basal? Metabolismo basal, gente, é o quanto o teu corpo gasta de calorias para você simplesmente viver, né? Então, se você ficasse deitado o dia inteirinho, você tem um gasto calórico, você tem um gasto energético, por quê? Porque seu coração tem que continuar batendo, o seu cérebro tem que continuar funcionando, você tem que continuar respirando, né? Seu rim vai continuar funcionando também. Seu cérebro, né? Mesmo dormindo, o seu cérebro continua trabalhando e tudo isso tem um gasto de energia, tem um gasto calórico, né? Então, o metabolismo basal é a quantidade de calorias que você gasta simplesmente para viver, certo? Então, tem pessoas que gastam em torno de 1.200 calorias no metabolismo basal, outras 1.500, outras 1.800, né? Depende de
da altura da pessoa, do peso da pessoa, tá? Então, isso que vai interferir se realmente a quantidade de calorias que você gasta somente para sobreviver, tá bom? Bom, eu vou contar aqui algumas experiências do contato de alguns pacientes do consultório, né? O que alguns falam sobre esse negócio de caloria, qual é a preocupação, para ver se você não se encaixa nisso também. Quem sabe você já teve essas dúvidas que eles tiveram, né? E eu tenho um paciente, por exemplo, que queria emagrecer a qualquer custo. Então, queria ingerir 500 calorias por dia. Não, só quero 500 calorias por dia, tal. E só que aí ele pegou e comia 500 calorias por dia e não conseguia chegar naquele peso que ele queria, né? Mas por quê? Né? O que acontecia nesse paciente? Eu vou falar também um outro caso. Um caso de um paciente que começou a contar ponto, né? Que não era mais caloria, era contagem de pontos. Então, assim, contava os pontos, que na realidade é uma coisa similar à caloria, só que fala em número de pontos. E nessas calorias, a contagem através dos pontos, né? Seria mais ou menos assim: você pode comer o que você quiser, desde quando que você gaste só tantos pontos, consuma só tantos pontos por dia, que era o número de calorias, certo? Então, por exemplo, você pode consumir até 1.500 pontos por dia, 1.500 calorias, né? Que dava uma contagem de pontos que agora eu não lembro. Mas é a mesma coisa, tá? E aí, o que acontecia? A pessoa, não, eu posso comer o que eu quiser, nossa, é uma beleza, caloria, comer o que eu quiser, e eu vou só contar os pontos e tudo bem. Então, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer um cachorro quente, um tal, pronto, isso daí, e aí eu não como mais nada, porque eu já atingi os pontos e acabou. Bom, mas antes de tudo isso, antes de vocês saberem se isso realmente funciona, se não funciona, caloria, contar caloria funciona, contar caloria não funciona. Primeiro, você tem que saber o que é caloria, né? Como que foi estipulado isso? Qual que é o conceito de caloria? Então, caloria é a quantidade de energia gasta para elevar 1 grau centígrados na atmosfera no nível do mar. Então, o que eles observaram? Que alguns nutrientes, macronutrientes, precisavam gastar de mais energia. Então, eles começaram a dividir isso nos alimentos, por exemplo, em cada tipo de nutriente. Então, tem os macronutrientes, né, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. E o álcool, que é contado separado, tá? Então, o que eles chegaram à conclusão? Que o seguinte, em todos esses testes que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que, por exemplo, 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, certo? 1 grama de gordura fornece 9 calorias. 1 grama de carboidrato também fornece 4 calorias. E 1 ml de álcool fornece 7 calorias, certo? Bom, agora vocês sabem o que acontece o que é uma caloria, né? E como que isso é determinado no alimento. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um bife, né? Uma carne de 150 gramas. Essa carne de 150 gramas, ela não é a 150 gramas de proteína, né? Porque geralmente a pessoa fala assim, eu como 150 gramas de proteína achando que aquelas 150 gramas, que é um bife, que é a 150 gramas de proteína. Isso já é um engano. Por quê? Dentro desse bife não tem só proteína, tem gordura, tem água, certo? Então, por exemplo, um filé de 150 gramas, ele vai ter 40,94 gramas de proteína. E ele vai ter 22,56 gramas de gordura. Então, se cada grama de proteína fornece 4 calorias, multiplicando isso, daria as calorias pela proteína de 163,76 calorias. Já as calorias contadas com a gordura, 22,56 gramas vezes 9, que é a quantidade de calorias de da gordura, né, de 1 grama de gordura, dá 203, dando um total de um bife 366,76 quilocalorias, certo?
Então, gente, o que acontece a partir daí? A partir daí que você começa a entender um pouquinho o que é caloria, né? Como que ela é contada no alimento e o que isso vai influenciar também na no seu emagrecimento, certo? Bom, se você pensar num nível assim, cada 256 calorias que você ingere a mais do que você necessita, daria 1 quilo a mais no final do mês, certo? Então, logicamente, se você reduzisse esse valor, logicamente você perderia esse peso também. Mas a coisa não é tão simples assim, tão lógica assim. Por quê? Porque as calorias, né, elas também você tem que levar em conta o tipo de calorias que você vai estar ingerindo. Por exemplo, existem 2 tipos de calorias: as calorias vazias e as calorias cheias. As calorias vazias são aquelas que não vão fornecer nada para o seu organismo, não vão ter nutrientes para o seu metabolismo funcionar. Lembrando que o nosso metabolismo é um conjunto de reações químicas e essas reações químicas que fazem o nosso corpo funcionar, o nosso coração bater, a nossa tireoide funcionar, o nosso coração bater no ritmo certo. Tudo isso depende de nutrientes que você ingere. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você ingere calorias vazias, você não está ingerindo os nutrientes que você precisa para o seu metabolismo funcionar. Consequentemente, você já vai começar a alterar o seu metabolismo. Você que acha que seu metabolismo não funciona direito, que não é que nem das outras pessoas, tal, já vai prestando atenção nisso. Então, você já começa a alterar o seu metabolismo se você não ingere os nutrientes suficientes para esse metabolismo trabalhar, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você vai compor a sua dieta, né, sua alimentação, pensando só em calorias. Então, você vai pegar e falar assim, bom, eu preciso ingerir em torno de 800 calorias por dia para eu emagrecer. Isso daí é o mínimo, eu quero emagrecer, eu tenho que emagrecer, então eu vou ingerir as 800 calorias. Vamos supor que você fala assim, mas eu amo o brigadeiro, eu não consigo deixar o brigadeiro. E vamos verificar esse brigadeiro. Um brigadeiro de 30 graminhas, pequenininho, né? Ele vai fornecer 80 calorias, certo? Mas o que esse brigadeiro vai ter de nutriente? Ele vai ter praticamente açúcar, né? Praticamente é isso que ele vai ter no brigadeiro. Agora, se você for ver, por exemplo, 1/4 de abacate, também tem 80 calorias. Vamos supor que você fique só no brigadeiro, né? Então, você come 10 brigadeiros, já te deu as 800 calorias. Seu metabolismo vai estar funcionando adequadamente? Claro que não, porque ele está precisando de vitamina A, vitamina C, vitamina D, magnésio, zinco, selênio, molibdênio, enxofre, cobre, aminoácidos. Tudo isso ele está precisando para ele poder funcionar direito. Então, se você ingere, pensa só em calorias, em quantidade de pontos e tudo mais, você está falhando nessa outra parte que é fazer seu metabolismo funcionar. E aí, o que pode acontecer? Essas calorias vazias, né, elas não têm bioativos, elas não têm vitaminas, elas não têm sais minerais, elas não têm nada. Então, por não ter quase nada de nutriente, quais são essas calorias vazias? Vamos lembrar um pouquinho. Então, são os alimentos industrializados, processados, então, os pacotinhos, bolachinhas, que mais? Todo salgadinho, né, chips. E mesmo assim, vamos supor que você coma uma coisa que tenha pouca caloria, mas que não tenha nutriente nenhum, não é uma coisa nutritiva, né? Isso são as calorias vazias. As calorias cheias são aquelas cheias de bioativos que vão ajudar os seus hormônios trabalharem melhor, os seus órgãos trabalharem melhor, o seu metabolismo trabalhar melhor, certo? Então, o que acontece? Quando você ingere uma caloria vazia,
tipo pirulito, salgadinho, alimento industrializado, né? O que vai acontecer com você, com seu metabolismo, quando você ingere essas calorias vazias? Você vai começar a não perder gordura. Você começa a perder massa muscular em vez de gordura. Então, na balança, pode dar um resultado por causa das calorias? Pode. Mas na sua composição corpórea, se você começasse a analisar o seu corpo, você iria perceber, através de alguns exames, né, que você está perdendo só músculo, você não está perdendo gordura. E aí, o que acontece? Quando você perde músculo e não perde gordura, o que vai acontecer com o seu organismo? Primeiro, aí você começa a ganhar gordura, né? Você começa a perder músculo e começa a ganhar gordura devido ao tipo de caloria, que é essa caloria vazia. E aí, o que acontece? Conforme você ganha essa gordura, você aumenta seu processo inflamatório. Aumentando esse processo inflamatório, você dificulta também o emagrecimento, certo? E o contrário acontece também com o músculo. O músculo, conforme ele aumenta de tamanho, ele é anti-inflamatório e ele vai ajudar a acelerar o seu metabolismo. Então, vamos aqui ver. Então, assim, calorias cheias. O que acontece com as calorias cheias, né? Cheia de vitaminas, sais minerais e tudo mais. Elas vão modular tanto o seu metabolismo como os seus hormônios, certo? E as calorias vazias, pelo contrário, não modulam o metabolismo, certo? Então, vamos ver aqui, se você, por exemplo, perder músculo, perder gordura, se você perde gordura ou se perde músculo, vamos fazer uma recapitulação aqui, o que acontece? Qual é a vantagem de você perder músculo? Quando você perde músculo, diminui o metabolismo, aí você comeu um pouquinho, você já engorda rapidamente. Isso que vai acontecer, porque você começa a desacelerar o seu metabolismo. Segundo, começa a chegar fácil naquele efeito platô. Você chega e dali você não consegue ir para frente nem para trás. Fala assim, olha, eu tô comendo pouco aqui, ó. Acontece muito disso, gente, quando eu atendo algum paciente, assim, né, no consultório. E às vezes o paciente eu expliquei tudo, a importância dos alimentos nutritivos, a importância de tirar esses alimentos que não têm tantos nutrientes assim, e o que isso faz no metabolismo e tal. Só que a pessoa sai, né, e fala assim, não, eu vou voltar, ela traçou uma meta de 3 kg, 4 kg no mês, eu vou voltar até com 5 kg a menos. Eu vou comer bem menos, mas só que eu não consigo deixar aquele meu pãozinho, nossa, aquele salgadinho que eu pego na padaria, não consigo deixar de nenhum jeito. Aí o que acontece? Quando vem no retorno, né, aí a gente faz a bioimpedância. E aí na bioimpedância mostra o quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, quanto você tem de gordura no abdômen, quanto você tem de gordura na perna, no braço e tudo isso. Quanto você tem nas vísceras, né? E aí vai falar assim, nossa, que legal, olha, perdi 5 quilos, nossa, fui super bem, né? Peguei e segui certinho o que você falou. Aí você vai na bioimpedância e fala assim, ó, você não seguiu tão certinho assim não. Você pode ter diminuído as calorias, tal, mas você comeu coisa errada, você comeu tal coisa. Fala assim, nossa, mas essa balança é um dedo duro. E é um dedo duro mesmo, porque a gente sabe, se você ganhou gordura e perdeu músculo, mesmo perdendo peso, mas perdeu em músculo, é porque você não se alimentou adequadamente, você não ingeriu uma quantidade de proteína suficiente para ganhar a parte muscular, você acabou ingerindo muito mais carboidrato do que deveria, certo, gente? Então, não é só caloria que conta, tá bom? E aí, E outra coisa, quando você ganha gordura, quando você perde músculo, você começa a ganhar doenças metabólicas, porque conforme você aumenta a gordura, você aumenta o processo inflamatório. E aí vem aquelas doenças metabólicas, diabetes, pressão alta, colesterol alto, todas essas doenças. Gordura no fígado, pedra na vesícula, vem tudo de pacotinho, sabe? Vem tudo de bandeja. E qual é a vantagem quando você perde a gordura? Quando você perde gordura, então, aumenta o gasto energético, então melhora seu metabolismo, então facilita você emagrecer, evita aquele efeito platô também.
evita as doenças metabólicas, então você diminui, porque você diminui aqueles picos de insulina, então você diminui o risco, né, de diabetes, pressão alta e tudo mais. E se você tem já alguma dessas patologias e você muda o seu esquema, não só contando calorias, mas vendo o que você está ingerindo, você começa a ganhar massa muscular. E isso facilita a sua perda de peso e você começa colesterol cair, triglicérides cair, todas essas doenças começam a sumir, certo? Então, o emagrecimento ruim, o que é considerado um emagrecimento ruim? Quando você perde em torno de 60% de músculo e 40% de gordura. Aí você já pegou e alterou toda a sua parte metabólica. Agora, qual que é aquele emagrecimento bom, aquele saudável? É quando você perde no máximo 30% de músculo. O resto é de água e de gordura, por causa da retenção de líquido também, tá? E isso dá para você saber através de que tipo de exame? Da bioimpedância, da antropometria. Isso a gente consegue mensurar o quanto que você está perdendo, tanto de gordura quanto de músculo e quanto de água também, né? Bom, gente, e aí? O que vocês estão achando? Né? Conseguiram entender? A caloria emagrece, caloria não emagrece? Podem dar a opinião de vocês aí. O que vocês entenderam com essa live? Contar calorias apenas emagrece? Hein? Conta aí pra mim. O que vocês estão achando? Bom, gente, então, um jeito certo de emagrecer. Qual que é o jeito certo de emagrecer? O jeito certo de emagrecer é substituir as calorias vazias por calorias cheias. Por calorias cheias de nutrientes, cheias de vitaminas, cheias de sais minerais e eliminar industrializados, processados e pobre em nutrientes e fitoquímicos, certo? E qual é o jeito errado de emagrecer? Contando caloria sem observar o valor nutricional daquele alimento, né? Contar calorias com um cardápio rico em fast food, gorduras ruins, excesso de açúcar, carboidrato simples. Esse é o jeito erradíssimo de você emagrecer. E uma dica também, tá, gente? A gordura abdominal, que é aquela famosa barriguinha que todo mundo quer perder, certo? Tá muito ligada ao excesso de carboidrato, ao excesso dessas calorias vazias, né? Isso que aumenta aquela gordurinha abdominal, que é o que leva aquele aumento de gordura nas vísceras, provocando diabetes, pressão alta e tudo mais, certo? Alguns autores falam em relação a quem quer perder aquele culote e a perninha também, né? Que aí o ideal seria não ser só uma dieta pobre em carboidrato e pobre nessas fast foods e tudo mais, em calorias vazias, mas também ser uma low fat, né? Com baixo teor de gordura ou de calorias também, tá bom, gente? Mas o ideal é você eliminar a gordura e não o músculo, ingerindo os alimentos da forma correta, tá bom? Bom, gente, quais os passos para vocês começarem já hoje a fazer isso, hein? Comece a descascar mais e desembalar menos. Abuse das folhas de legumes, né? Não dispense uma fonte de proteína em cada refeição que você vai fazer, porque a proteína ela ajuda também a acelerar o metabolismo, gente, porque a proteína ela é feita com uma cadeia de aminoácidos, certo? Essa cadeia de aminoácidos, elas têm que ser quebradas em dipeptídeos, depois em aminoácidos, depois liberar as vitaminas, os sais minerais que compõem essa proteína, para depois ser absorvido. Então, tudo isso exige que seu metabolismo trabalhe, que seu metabolismo gaste caloria para poder trabalhar, certo? O contrário acontece quando você come uma caloria vazia, por exemplo, um biscoitinho, né? Ele não tem nada para quebrar, ele não tem vitamina, ele não tem sais minerais, ele não tem proteína, ele não tem nada para poder ter o trabalho para absorver. Então, ele já
rapidamente dá picos de glicose e isso faz com que dê picos de insulina e isso faz com que você comece a ter uma resistência insulínica, aumentando o tecido gorduroso, o tecido de gordura, e isso prejudica o seu emagrecimento, ele dificulta seu emagrecimento, tá? Então, não dispense a fonte de proteína em todas as refeições e não esqueça de ingerir 35 ml de água por quilo de peso corporal, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, espero vocês no dia 22 de agosto, no nosso desafio Você Mais Leve. Boa noite para todos, um abraço!